Galera, olá! Meu nome é Beatriz Veloso, sou professora de Geografia e nesse vídeo a gente vai resolver algumas questões sobre fuso horário. Essa primeira questão é da Unicamp do ano passado. Ela vem dizendo o seguinte: dois amigos planejaram assistir a abertura da Copa do Mundo em Moscou. Eles partiram no dia 10 de junho de 2018 do aeroporto Presidente Juscelino Kubitschek em Brasília, situado a 45 graus de longitude oeste, às 16 horas, com destino ao aeroporto em Londres, situado a 0 graus de longitude. Então preste atenção, na primeira frase ele já dá uma série de informações. A dica que eu preciso dar para vocês é: não adianta fazer uma questão de cartografia, seja de fuso ou de escala, sem rabiscar a prova. É muito provável que alguma informação se perca e aí você erre aquela questão, erre nos cálculos. Então vamos escrever. Ele está dizendo que os amigos saíram de Brasília e que Brasília está localizado a 45 graus de longitude oeste. Eles saíram às 16 horas no dia 10 de junho. Beleza. Depois que eles saíram em Brasília, eles foram em direção a Londres. E Londres está localizado a longitude zero. O voo teve duração 10 horas. Então eu sei que eles ficaram dentro da cabine durante 10 horas. Eles esperaram no aeroporto de Londres 3 horas para partirem em direção ao aeroporto internacional em Moscou, situado a 60 graus de longitude leste. Então eles ficaram no aeroporto de Londres esperando por 3 horas e depois eles embarcaram para Moscou. Moscou está localizado a 60 graus de longitude leste. E o voo de Londres para Moscou durou 4 horas. Beleza, as informações principais estão aí. Mas ele continua dando outras informações. Com base nelas, e considerando que o continente europeu adota nesse período do ano o horário de verão, que adianta os relógios em 1 hora, indique o dia e a hora em que os dois amigos chegaram no aeroporto internacional em Moscou. Então, além da gente fazer as contas básicas, a gente precisa também lembrar que lá na Europa, no período que ocorreu essa viagem, existe o horário de verão. Então, você precisa somar 1 hora. Os relógios estão 1 hora adiantados. Vamos lá, então. A primeira coisa que a gente precisa saber é que fuso, de fato, Brasília está localizado. Se ele fala que Brasília está localizado a 45 graus oeste, eu sei que ela está a oeste do meridiano de Greenwich e pelo fato dela estar a oeste do meridiano de Greenwich, ela está algumas horas atrasadas. Bia, por que isso acontece? É simples de resolver. Imagina que a Terra realiza uma série de movimentos. Entre os movimentos mais famosos, digamos assim, mais conhecidos, você tem a rotação e a translação. Cada um desses movimentos tem uma consequência, digamos assim. Eu sei que o movimento de rotação dá origem aos dias e às noites, enquanto o movimento de translação dá origem às estações do ano. Então eu sei que o movimento de rotação dura 24 horas, a Terra gira em volta do seu próprio eixo, enquanto um lado está claro da Terra, outro lado está escuro. É por isso que quando é dia no Japão, é noite no Brasil e vice-versa. Só que o movimento de rotação gira sempre de oeste para leste. Logo, eu sei que leste está adiantado do que oeste, porque em leste eu tenho uma luminosidade prévia, digamos assim, o Sol bate antes a leste do que a oeste. Mas o que significa esses 45 graus? Vamos lá. Se eu pegar os 360 graus do planeta Terra e dividir pelas 24 horas do dia, eu tenho o resultado de 15 graus. Ou seja, cada fuso que representa 1 hora equivale a 15 graus. Isso vocês não podem esquecer. Logo, eu sei que 45 graus dividido por 15 graus equivalem a 3 fusos. Eu sei que Brasília está localizado a menos 3. Tranquilo? Menos por causa do oeste e 3 por causa dos 3 fusos localizados em 45 graus. Como eles vão em direção a Londres, que está a 0 graus, eu sei que existem 3 horas de diferença. Então, quando os dois amigos saíram de Brasília às 16 horas, o relógio de Londres estava batendo 3 horas a mais. Então, eu sei que quando os meninos embarcaram na aeronave em Londres, eu tinha 16 mais 3, eu tinha
19 horas. Beleza? Eles ficaram 10 horas dentro do avião. Então, o que eu preciso fazer? Eu somo essas 10 horas, que foi o tempo de viagem, ao horário que o relógio estava batendo lá em Londres. 19 mais 10 dá 29. Bom, o dia só dura 24 horas. Então, eu sei que nessas 29 horas eu tenho um dia e 5 horas. 24 completando um dia e 5 que seria esse resto. Eu sei que os meninos chegaram em Londres no dia seguinte. Os meninos chegaram em Londres no dia 11/6. Mas, como o enunciado já tinha comentado, na Europa eu tenho o horário de verão em vigor. Logo, eu somo 1 hora a mais. Os meninos chegaram no dia 11/6, às 6 horas da manhã. Eles esperaram no aeroporto de Londres durante 3 horas. Então, eles só conseguiram embarcar no avião às 9 horas da manhã do dia 11. Tranquilo? Eles embarcaram às 9 horas da manhã, ficaram durante 4 horas dentro do avião. A cidade de Moscou está localizada a 60 graus a leste. Como eu já tinha comentado com vocês, para descobrir qual que é o número do fuso, é só pegar o valor dele e dividir por 15. Se eu tenho 60 dividido por 15, eu sei que Moscou está localizado no fuso 4. 4 a leste é 4 positivo. Tranquilo? Então, eu sei que quando os meninos entraram no avião em Londres às 9 horas da manhã, eu tenho 9 mais 4 em Moscou. Eu tenho 13 horas. Somando essas 13 horas que batia no relógio lá de Moscou com os 4 horas de dentro do avião, somando as 13 horas com 4 horas do avião, eu tenho 17 horas. 17 horas do dia 11/6. Então, eu tenho o gabarito C como a resposta da questão.